Está no ar mais uma edição do AmbaCast, o podcast oficial da Agência de Notícias Brasil Árabe. Olá, você está ouvindo mais um episódio do AmbaCast. Eu sou a jornalista Isaura Daniel e, como você já sabe, aqui falamos a respeito dos países árabes e das relações da região com o Brasil, principalmente para vocês, exportadoras e exportadores brasileiros. Hoje nós vamos falar sobre a Palestina. Aqui no Brasil, e eu acredito que no mundo todo, quando se fala de Palestina, o tema normalmente é a questão geopolítica. Mas levando em conta o nosso propósito de falar para o empresário brasileiro, hoje queremos trazer um outro tema relacionado à Palestina, que é a vida econômica e os negócios no país. E a gente convida então você, exportador, importador, investidor, a olhar para as possibilidades de negócios com a Palestina, porque importar de um país, fornecer produtos para ele, ou mesmo investir nele, também é uma forma de ajudá-lo a se fortalecer em todos os âmbitos. Para falar das relações econômicas do Brasil com a Palestina, do que já temos, para onde podemos ir, temos aqui um diplomata brasileiro que está lá em Ramala, vendo o dia a dia do país, que é o embaixador Alessandro Candeias, chefe do escritório de representação do Brasil em Ramala, na Palestina. Muito obrigado pela gentileza do convite. É um prazer conversar com vocês da Agência de Notícias Brasil, Países Árabes. Obrigada, embaixador. O prazer é nosso aqui também. Embaixador Alessandro, há quanto tempo que o senhor está aí na Palestina? Eu iniciei minha missão em dezembro do ano passado, então bem no meio mesmo da pandemia. O senhor está aí na Palestina, só para explicar para o ouvinte aqui, porque a gente está gravando de forma virtual, então o embaixador realmente se encontra lá em Ramala nesse momento. Embaixador, o senhor pode nos contar um pouco dessa sua chegada aí no país, da impressão geral, de como a Palestina tem se apresentado ao senhor? Perfeito. Bom, eu acho que o primeiro impacto é estar na Terra Santa, né? É um impacto histórico, emocional. Por exemplo, pegamos uma cidade como Jericó, né? Tem 12 mil anos de idade, né? Jerusalém, eu moro em Jerusalém e meu escritório é em Ramala, o escritório do Brasil é em Ramala, mas a minha residência é em Jerusalém, que tem, enfim, mais de 5 mil anos, quando Abraão passou aqui, né, visitou pela primeira vez Jerusalém, né, mais de 4.500 anos, talvez, atrás. Então, é uma região de muita, além da profundidade histórica, né, de muita diversidade cultural, religiosa. Eu considero que o epicentro mesmo, né, da política mundial, da religião mundial, e como não poderia deixar de ser, com todo esse perfil, é uma região de conflito permanente, né? Então, há mais de 3 mil anos, infelizmente, o conflito aqui é parte da realidade, né? Várias camadas de civilização passaram por aqui e continuam, digamos, disputando, né, a predominância aqui. E, enfim, nesse último ano, além, como eu já comentei, da pandemia, nós passamos em maio por um momento muito difícil, né? Foi a guerra aqui, além dos conflitos em Jerusalém, a guerra, os bombardeios, né? Gaza, enfim. Então, sempre é uma região muito, muito intensa. Embaixador, enfim, o senhor chegou em dezembro, demorou um pouquinho para poder fazer os contatos presenciais aí em função da pandemia, né? Mas eu sei que o senhor já fez vários encontros com ministros, enfim, já circulou aí, falou com muita gente no país. Como o senhor foi recebido aí como brasileiro? Sim, o Brasil é muito querido aqui na Palestina, como aliás em todo o mundo árabe, não é? Enfim, a nossa própria herança árabe constitui uma ponte humana que é extraordinária. Então, assim, há um interesse muito grande em aproximar a relação com o Brasil e ir além da agenda política propriamente dita, né? Então, eu acho muito interessante quando, na sua introdução, você mencionou a parte econômica, comercial. Então, esse justamente é um dos meus objetivos aqui, diversificar a relação do Brasil com a Palestina, ir além do político e abrir cada vez mais o espaço para o empresário brasileiro, né? Aquele que tem interesse em exportar, importar, e, portanto, vai ser um prazer trocar umas ideias com, enfim, vocês sobre esse assunto.
Que legal, com certeza. A gente sabe, enfim, que essa questão política também interfere na vida econômica do país, né? Mas eu acho que os brasileiros são muito sensíveis a essa questão toda, então eu vejo que também é uma forma, né, da gente aumentar essas relações econômicas, é uma forma, assim, da gente também ajudar aí e de sermos parceiros da Palestina. E eu queria que o senhor contasse, então, para nós um pouco algo que a gente conhece pouco, e eu, pessoalmente, sempre tenho muita curiosidade, sempre pergunto quando encontro alguém que está ou que tem experiência na Palestina, que o senhor contasse como é a vida econômica na Palestina. O que os palestinos produzem, do que vivem, o que importam, o que exportam, enfim, quem é essa Palestina econômica que existe aí? Perfeito. Enfim, eu retomo, então, a dimensão histórica desse lugar, dessa região. Então, nós temos, por exemplo, áreas econômicas ou segmentos econômicos que são tradicionais, que são milenares, né? Começando mesmo pelo dos alimentos, né? Então, a tradição aqui, né, de alimentos de alta qualidade, muito saborosos, enfim, frutas, legumes. Também uma tradição de indústrias leves, né? Então, textos, mecânica leve, cerâmica, e também, claro, né, como uma cidade onde já havia urbanização, como eu falei, no caso de Jericó, há mais de 12 mil anos, então há uma tradição também de construção civil. Além, evidentemente, da pecuária, né, e um setor que acho que a gente pode conversar mais adiante sobre isso, o turismo, né? O turismo é fundamental, que desde os primeiros peregrinos, né, que chegaram aqui. Mas então digamos, é um ambiente econômico muito diversificado, de muita tradição, né, de muita qualidade, onde há nichos realmente de excelência. Agora, como em todo o mundo, enfim, toda essa atividade econômica sofreu um grande impacto no ano passado e ainda esse ano, que estão se recuperando, por causa da Covid, né? Então, no ano passado, por exemplo, houve uma contração econômica aqui de mais de 11%. Outro detalhe que eu acho importante mencionar é a escala econômica, naturalmente, daqui da Palestina é muito reduzida. Estamos falando de um país com um PIB muito modesto, né, de entre 17 bilhões de dólares apenas. Então, sim, uma escala pequena, mas são produtos de alta qualidade, de muita tradição, né, milenar, e que justamente o empresário brasileiro que puder identificar esses nichos, né, tanto de exportação quanto de importação, vai poder ter surpresas muito, muito interessantes. Acho, portanto, que é um grande potencial, né, de relação, de aprofundamento dessa relação econômica, comercial e de investimento com a Palestina. Todos esses setores aí, movimento, enfim, geram o PIB e renda, né, para os palestinos. E eles também têm um forte volume de transferências internacionais, não é, embaixador, de ajudas? Sim, correto. Esse é um país que depende muito ainda de transferências, tanto de organismos internacionais, quanto de países, digamos, países do Golfo, e até a relação com Israel, não é? Há uma transferência de tributos que ficam algum tempo retidos por Israel e logo em seguida são enfim, transferidos, né, para a autoridade palestina. Então, sim, um país que depende muito dessas transferências. A moeda, eles não têm uma moeda nacional ainda, então, normalmente, as transações são feitas ou em dólares ou então em shekels, né, israelenses, ou ainda, por causa da relação com a Jordânia, dinares também. Então, o nosso esforço todo, justamente, né, é que o Brasil possa contribuir para o crescimento do setor privado aqui na Palestina, né, que não dependam tanto dessas transferências e que possam fortalecer seu setor exportador. E o senhor já começou, enfim, a falar um pouquinho disso, dessas possibilidades econômicas, né, para os brasileiros e palestinos juntos, mas o que a gente já tem hoje, embaixador, com eles? Que comércio que já existe do Brasil com a Palestina? O que a gente exporta, o que a gente importa? Eu tenho aqui dados do MIDIC, né, do ano passado, e, enfim, do início desse ano também, mas basicamente resumem o seguinte: há um hiato, né, enorme entre o que o Brasil exporta e importa, né, aqui na Palestina. Então, nós exportamos normalmente para a Palestina um pouco mais de 30 milhões de dólares por ano. Também é uma cifra modesta, mas 30 milhões de dólares. E nós importamos da Palestina
não chega nem a $1 milhão, né? As cifras são um pouco difíceis digamos, de precisar, porque muitas das exportações palestinas para o Brasil ou para o mundo, às vezes são contabilizadas como exportações israelenses, né? Então, a Palestina exporta para Israel, o produto palestino exportado para Israel, que é, portanto, reexportado. Então, mas eu acho que, em termos gerais, é possível afirmar com segurança que o Brasil exporta 30 vezes mais do que importa da Palestina. Em relação aos produtos, né, ainda, enfim, citando como fonte o MIDIC, o que o Brasil mais exporta aqui para a Palestina, em primeiro lugar, naturalmente, carnes, né? Exportação de cereais, importante, né? Açúcares, preparações alimentícias, né? Cacau, né? Café, uma exportação muito importante, também calçados e borracha. Então, digamos, esses seriam os principais produtos da pauta exportadora brasileira aqui para a Palestina. E o que é que nós importamos da Palestina? Enfim, então apesar, né, de já ter esse hiato grande, há sempre o potencial, né, de continuar crescendo e diversificando, né, essa pauta exportadora. Então, vamos ver o outro lado agora, né? O que é que o Brasil importa da Palestina? Aí realmente é muito limitada, né, essa pauta de importação do Brasil. A grande maioria, enfim, o grande volume de negócios é de frutas, né, de alimentos. Frutas e cascas de frutas, né? Em segundo lugar, instrumentos de aparelhos de ótica, né? Fotografia. Também nós importamos alguns insumos da Palestina, plásticos e cobre, principalmente da região de Hebron. Para quem conhece a Palestina, enfim, Hebron é como se fosse uma São Paulo da Palestina, né? A principal parte industrial, né, de alta qualidade está em Hebron, e nós importamos, portanto, plásticos, cobre e também até, enfim, algumas máquinas. Então, ou seja, é uma pauta muito limitada, como eu disse, é um grande potencial de diversificação e de ampliação. Eu achei interessante que o senhor falou também de calçados, né? Ou seja, a gente tem alguma manufatura aí, além dos alimentos, né? Das commodities que a gente envia. Agora, embaixador, o senhor mesmo falou no começo, né, sobre essa questão populacional aí. É um mercado que é pequeno, né, assim, para o Brasil, para as exportações brasileiras, que são cerca de 5 milhões de habitantes, se eu não me engano. E o senhor acredita que mesmo assim isso pode ser um mercado interessante para as empresas brasileiras? Como o senhor vê isso? Correto, justamente, quer dizer, imagine mais ou menos uma população do Uruguai, né? Seria mais ou menos equivalente, né? Então, sim, em termos de escala, relativamente modesto, né? Mas, como eu falei, é um produto de qualidade e a possibilidade de trabalho em nichos específicos. Então, não estamos falando de grande escala, estamos falando de nichos, né? Que eu volto a mencionar alguns aqui que eu acho que podem despertar o interesse do empresário brasileiro. O primeiro que eu citaria realmente é turismo, né? Estamos falando da Terra Santa, né? Estamos falando de realmente, enfim, várias centenas de milhares de turistas brasileiros que vão querer voltar aqui a visitar, né, a Terra Santa, quando passar, se Deus quiser, quando passar toda essa dificuldade da pandemia. Né? Então, o setor de turismo, os operadores de turismo do Brasil, eles podem ter interesse de fazer, e eu coloco totalmente à disposição, né, dos nossos empresários, o nosso escritório aqui em Ramallah, para passar todas as informações. Então, enfim, o nosso convite é que o operador de turismo do Brasil faça contatos diretos com operadores de turismo da Palestina, né, porque são competitivos, o preço é muito bom, os hotéis ficam justamente, né, nas cidades bíblicas, né? Então, o primeiro setor que eu destacaria é o turismo. Cerâmica também é a mesma coisa, ou seja, há uma tradição da cerâmica, e eu cito mais uma vez Hebron, né? A cerâmica de Hebron é muito refinada, é equivalente a
a cerâmica da Armênia, que é muito presente também aqui, material de construção, como eu falei, então há uma possibilidade, pedras, por exemplo, né, para construção civil, pedras nobres, né? É possível que o empresário brasileiro queira adquirir aqui para, digamos, construções de alto padrão no Brasil, além de outros insumos, energia. E a Palestina, como é digamos, um país muito importante para a realidade árabe, né, há a possibilidade de, e aí falando não em comércio, mas investimento mesmo, né, há a possibilidade de usar o mercado árabe e investir aqui nas empresas aqui da Palestina